vocês e faltou alguma coisa, a gente tem aí até o dia 31 de janeiro para fazer o processo de revisão. Claro, não deixem, né, pessoal, pelo amor de Deus, para pedir no dia 31. Né? Porque dia 31 é o pedido, é o período, e os docentes têm para enviar, os departamentos para enviar a autorização e a solicitação aí da menção de menção, tá? Então tentem pedir no mínimo aí umas 2 semanas, 3 semanas antes, tá? Caso vocês se sintam prejudicados de alguma forma pela menção final que vocês receberam. Lembrando, né, que o pedido de revisão é feito junto aos departamentos que ofereceram a disciplina. Então, é só depois e vem para a gente da coordenação. Bom, falando então do nosso próximo semestre, né, pessoal? E focando, esse calendário aí já circulou entre vocês, né, nas redes sociais da coordenação, no nosso Telegram, mas só lembrando, né, pessoal, o CEP vai definir até o dia 25 de novembro se a gente vai progredir ou não para a etapa 2 do nosso plano de contingências. Tá? Isso é dizer o quê? Se a gente vai ou não ter algumas atividades presenciais, tá? Então, assim, nós não vamos ter a retomada geral das atividades presenciais na universidade. A gente tem um plano escalonado, a gente ainda está na etapa 1, então a gente vai definir se a gente vai para a etapa 2, tá? E prever aí apenas algumas atividades presenciais. Depois eu retomo com vocês ali no final, e a gente vai ter uma sessão específica para isso. O período de matrícula, né, pessoal, relembrando que desde a implementação do SIGA, a gente tem 3 momentos para matrícula. Tá? Então, do dia 1º ao dia 6 de dezembro é o período de solicitação de matrícula. Pessoal, não é porque tem 3 períodos e vocês devem dizer, não, 1º de dezembro eu não quero pedir, eu vou deixar para pedir lá na rematrícula, eu vou deixar para pedir lá na matrícula extraordinária. Porque a cada fase o número de vagas diminui. Tá? Então, vocês podem não conseguir se matricular em uma disciplina obrigatória para vocês, se vocês não pedirem na primeira etapa da matrícula. Tá? Porque, bom, se tiver um monte, vamos dizer assim, nenhum aluno da psicologia. Não, isso não vai acontecer porque eu tomei cuidados para isso não acontecesse. Mas vamos dizer assim, nenhum aluno da segunda fase, tá? Da segunda etapa do fluxo, pediu MOB, e é uma disciplina obrigatória da segunda etapa. Eu vou ficar muito magoada, particularmente, né? Eu vou entender, e é pessoal. Mas ok, vamos dizer, isso não aconteceu, tá? Ninguém pediu. Então, um monte de alunos de outras etapas e ainda não fizeram aquela disciplina vão se matricular. E vamos dizer, eles ocupem todas as vagas. Não adianta, tá? Vocês dizerem na rematrícula, mas ela é obrigatória, mas eu estou no fluxo. Não adianta. A etapa, pessoal, ela se encerra em si mesma. Então, não tem lista de espera. A gente não pode tirar uma pessoa que se matriculou na primeira etapa para matricular alguém que se matriculou só na segunda. Tá? Então, é bem importante aí, principalmente com as disciplinas obrigatórias, e vocês não deixem para depois, tá? E vocês se matriculem nas disciplinas obrigatórias, tá? Pessoal, eu vi e tá coisando aqui o chat, peraí. Isa, você pode ler para mim? 2 pessoas levantaram a mão, e aí eu acho que a gente pode deixar eles falarem, porque deve ser relacionado a isso. Nath, vai falar. Oi, gente, boa tarde, /noite. Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas eu sou a Natália, sou do Centro Acadêmico. E é só um informe rapidinho, porque agora à tarde, começou às 2h30, está acontecendo o CEP, né?
e acabaram de aprovar o avanço para a etapa 2, né? Ai, olha só. Isso, e aí, enfim, acho que eu queria comentar aqui, infelizmente, a postura do professor Henrique, né, que é o vice-reitor, foi bastante triste, porque nós tínhamos elaborado uma série de contribuições junto ao DCE para apresentar, né, pelo movimento estudantil, com algumas reivindicações com relação a retorno, vacinação e tudo mais, só que não aceitaram no CEP, não foi adiada a decisão, então nós não conseguimos apresentar a contribuição do movimento estudantil, mas o CEP continua lá, né, aprovando as outras emendas e resoluções, mas já foi aprovado o avanço, sim. Ai, Natália, muito obrigada. Eu tinha pedido para minha informante me dizer, mas ela ainda não viu minha mensagem. Eu estava esperando ela aparecesse até o momento. Mas ótimo, né? Então temos essa notícia aí de que se aprovou a progressão, muito bem trazida pela Natália. Obrigada, Natália. Próxima pessoa que levantou a mão? O Antônio, ele abaixou a mão, mas ele perguntou aqui se o pessoal de fora da psicologia vai continuar conseguindo pegar as nossas obrigatórias. Tá. Não, tá, Antônio? Vai conseguir, tá? Mas só na última etapa da matrícula. Ou seja, só na matrícula extraordinária. Tá? O que a gente fez? Na primeira fase, na matrícula e na rematrícula e a segunda, todas as vagas das disciplinas obrigatórias estão reservadas para alunos da psicologia, tá? Mas na matrícula extraordinária, todas as reservas caem, tá? Então, aí alunos de outros cursos podem concorrer a vagas que sobraram dessas outras etapas, tá? Mas a gente tomou esse cuidado aí de reservar as vagas das disciplinas obrigatórias, tá? Para não ter mais problema. Outro problema que a gente estava tendo com muita frequência é de alunos de outros cursos se matriculando em disciplinas exclusivas da psicologia. Então, disciplinas de testes, disciplina de ética, fundamentos da psicologia clínica. Agora, essas disciplinas, né, elas estão reservadas para psicologia, na matrícula e na rematrícula, mas a gente vai ter que fechar a matrícula no período da matrícula extraordinária. Tá? Então, quem quiser fazer alguma das disciplinas exclusivas, vai ter que se matricular na matrícula e na rematrícula. Por quê? Né, pessoal? Porque a gente não consegue impedir que alunos de outros cursos se matriculem. Tá? O SIGA não nos dá ferramenta para isso e não seja simplesmente eliminar essas vagas que não foram ocupadas nas duas primeiras etapas. Tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aí, né? De avisos para vocês. Tá respondida a questão, Antônio? Você gostaria de abordar mais algum aspecto? Não, tá assim. A dúvida é que no passado também deveria ser assim, mas não foi, né? No cigarro, mas agora de fato vai ser, né? Vai ser, Antônio, não foi, porque a gente está aprendendo ainda a mexer no cigarro. E aí, aproveitando que eu tô com a palavra, no calendário tem uma inconsistência. Na terceira etapa diz que é de 6 a 13, mas na atividade diz que começa dia 7, se não me engano. Pelo menos quando eu vi antes. Não sei se acertaram. Tá, eu vou dar uma olhadinha lá nas atividades depois, tá? Para ver se houve alteração ou não. Obrigada por me avisar, Antônio. Esse calendário aí foi retirado. Deixa eu ver as etapas anteriores aqui para ver se eu deduzo o que pode ter acontecido. Não. Mas então, né, pessoal, eu vou dar uma olhadinha. Esse calendário ele foi retirado da circular que o DEG enviou para as coordenações, tá? Mas eu aviso vocês se houver alguma alteração aí e o DEG, enfim, ainda não tenha nos comunicado, tá? Bom, pessoal, então, primeira fase de matrícula, tudo ok, né? Pessoal, vocês, do dia 1º ao dia 6, vocês não estão se matriculando, vocês estão solicitando a matrícula, tá? Por quê? Qual a diferença? Vocês sabem, né, que muitas vezes o número de estudantes ultrapassa o número de vagas.
tá? Então, o sistema, isso não passa pela gente, tá? O sistema faz isso automaticamente. Ele vai considerar ali as prioridades de matrícula e os critérios de desempate. E depois a gente vai especificar quais são. E o sistema vai levar aí uns 3 dias para fazer isso. Então, o resultado sai só no dia 9. Professora, e a rematrícula, então, só começa no dia 15? Porque, pessoal, nesse intervalo, a gente faz aí um ajuste, tá? Então, vamos dizer que a gente viu uma disciplina e muita gente ficou de fora, né? Então, a gente pode conversar com o professor para ver se ele aumenta, desculpem, mais algumas vagas, tá? Às vezes aumenta 10, às vezes aumenta 5, né? A gente faz aí um levantamento de quantas vagas seria necessário abrir, tá? Só essas vagas, gente, lembrem que não existe lista de espera. Então, essas novas vagas vão abrir só para o período da rematrícula. Então, não importa, elas podem acabar sendo tomadas por alguém que nem tinha pedido na matrícula. Porque as fases são completamente independentes. Então, fiquem atentos, né? Nossa, não consegui vaga numa disciplina ou numa turma, e a gente faz. Fiquem atentos na rematrícula, né? E fiquem atentos ali durante todo o período da rematrícula para ver se houve ampliação de vagas, tá certo? O período da rematrícula, a gente vai ser submetido a processamento de solicitações igualzinho, tá? A fase da matrícula, ou seja, quem vai conseguir a vaga vai depender, né, dos critérios de prioridade e de desempate estabelecidos pela UNB, pessoal. Né? A gente até já tinha tentado aí estabelecer alguns critérios próprios da psicologia, mas eles foram derrubados. Disseram que a gente não tem autonomia para isso, tá? Então, os nossos critérios particulares não existem mais. Pessoal, o EIF, o resultado da rematrícula, então, sai no dia 27. Temos aqui mais um intervalo em que a gente pode fazer mais alguns ajustes, abrir mais algumas vagas, e no dia 6 inicia a matrícula extraordinária. Pessoal, a matrícula extraordinária não é feito processamento de acordo com critérios de prioridade e desempate. É a ordem de chegada. Tá? Então, vai pegar a vaga a ele chegar antes, tá? Nossa, ali no dia 6, às 10 da manhã, eu entrei. Você vai provavelmente pegar, conseguir pegar mais vagas do que a pessoa entrar no dia 13. Aí a gente está falando só das que sobram. Pessoal, vocês veem e falta algo nesse calendário? Não aparece a palavra ajuste. Lembram que lá no final vocês pediam para conversar com o coordenador. Gente, isso não existe mais, tá? Como os coordenadores podem ajustar o número de vagas em 2 momentos, a gente não pode abrir vaga para aluno específico, tá? Porque isso fere o princípio da impessoalidade. Todos os alunos têm que ter as mesmas chances de conseguir a disciplina. Ah, professora, mas eu estive em coma até ontem. Não, ok, né? Se você puder provar que você estava em coma, etc., claro, e aí é possível abrir uma exceção, tá? Mas só esse tipo de caso. Alguma pergunta, pessoal? Guilherme levantou a mão. Você quer perguntar Pode falar, sobre Guilherme. isso? Não, eu até já esqueci o que eu ia perguntar. Depois, se eu lembrar de novo, eu levanto a mão de Tá novo. bom, Guilherme, não tem problema. E, pessoal, então, no dia 17 de janeiro, esperamos todos estar iniciando um novo semestre.
Pessoal, quais as prioridades de matrícula? Primeiro, estudante alouro. Tá? Estudante alouro tem prioridade total. Tá? Ou seja, se é um estudante e está geralmente para as disciplinas da primeira fase, né? Se é um estudante e já fez disciplinas em outros momentos desculpem, se é um estudante e já fez disciplinas em outro curso, né? E é eliminar alguma coisa, a matrícula dele vai acontecer em outro momento, né? Esse é um dos casos e a ordenação pode fazer o ajuste também, né? Alunos que vêm transferidos ou ingressantes aí de curso superior, né? Porque, gente, quem entra no curso de psicologia vai ser automaticamente matriculado em todas as disciplinas da primeira fase, tá? Isso é automático, isso não passa pela ordenação, tá? Não sou eu que faço. Mas, se o aluno já fez disciplinas, etc., aí sim ele tem que vir conversar comigo para eu matricular ele, fazer um plano de curso com ele e matricular ele de acordo com as disciplinas que já foram cursadas. Segunda prioridade de matrícula, gente, se aquela disciplina é obrigatória para o curso. Se a disciplina é obrigatória para o curso, a prioridade é de vocês. Tá? Só lembrem, e nem todas as disciplinas da psicologia são obrigatórias só para psicologia. A gente, inclusive, tem disciplinas com reserva de vagas para outro curso. Por exemplo, percepção. Tá? Tem um número de vagas reservadas para o curso de design. Se a disciplina é optativa para o curso, a pessoa vai para a prioridade número 3. E se a disciplina é módulo livre, ela vai para a prioridade número 4. Tá? Dentro de cada prioridade, gente, então, várias pessoas aí tentando matrícula em uma disciplina obrigatória, tá? Como é que a gente desempata? Primeiro, tá? Se a pessoa é um estudante com necessidades educacionais específicas cadastrado na DASES. Então, pessoas com deficiência ou com outros tipos de necessidades. Tá? Mas, olhem aí, estejam cadastrados na DASES. Se não tiverem, gente, o sistema não reconhece. Então, esse é um bom momento, né, para vocês buscarem a DASES, caso seja o caso. Condição de provável formando. Tá? Proximidade da conclusão do curso. Aderência ao fluxo. E quinto, o IRA. Pessoal, vejam, e antes, a aderência ao fluxo era o segundo critério de desempate. Não é mais, né? O Consune ou o CEP, não lembro, alteraram essa ordem, tá bom? Então, agora você pode estar no fluxo, mas se um provável formando ou uma pessoa que está mais perto de terminar o curso e você estiverem disputando uma mesma vaga, ela vai receber, tá? Ela leva essa vaga. No semestre que a gente está encerrando, a gente abriu vagas adicionais para os alunos que estavam aderindo ao fluxo, tá? Mas a gente fez isso porque a gente ainda está aí num período de adaptação, tá? Daí para frente, a gente não tem como garantir e vagas adicionais vão ser abertas, tá? Porque a gente tem que aderir aí e foi definido, né, por um órgão colegiado superior da UNB. Pessoal, matrícula em estágio e pesquisa. Por favor, elas devem ser solicitadas via formulário disponível no site da coordenação, né? Depois eu vou mandar para vocês o link direitinho nas nossas redes sociais, até o dia 14 de dezembro. Lembrem que não adianta preencher todo o formulário se vocês não enviarem
anexarem ao formulário a autorização do supervisor, tá? Então, estágio de pesquisa, vocês não se matriculam via SIGA, é só o formulário. Essa matrícula é feita manualmente pela coordenação. Tá, pessoal? Então, demora, né? Porque a gente faz o pedido, depois a SA tem que processar, tá? Então, é um processo bastante trabalhoso, né? A gente tem aí um número bem elevado de solicitações de matrícula em estágio em pesquisa todo ano, tá bom? Bom, não adianta também, né, vocês preencherem o formulário, mas preencherem com dados errados. Né, pessoal, às vezes acontece, eu quero fazer um estágio bacharel e coloco ali é um estágio psicólogo. Às vezes a pessoa nem consegue se matricular, porque os pré-requisitos são diferentes. Então, tomem muita atenção. Ai, gente, uma coisa que fazem, e às vezes eu fico tão nervosa, eu estou fazendo, às vezes, várias matrículas, uma atrás da outra, e o aluno não botou o número de matrícula correto. Então, eu tenho que parar todo o processo para catar o número de matrícula do aluno, tá? A gente tem feito isso, tá? Mas daí para frente, a gente vai devolver o pedido e dizer, olha, envia a sua matrícula correta, tá? E atenção, né, gente, aos pré-requisitos para a realização de estágio. Isso é definido, pessoal, no nosso projeto político-pedagógico. Então, a gente não pode sair mudando. Ah, mas o professor acha que eu posso. Não importa, tá? Aí o professor não pode alterar, porque os pré-requisitos foram aprovados no MEC e a gente não pode alterar eles sem autorização do colegiado de graduação e extensão. Quais são esses pré-requisitos, né, pessoal? A disciplina de ética profissional, a única exceção, ou seja, a única disciplina de estágio para a qual não se cobra ética é o estágio supervisionado bacharel em ciências do comportamento. Tá? Vocês têm que ter feito a disciplina de estágio básico para o primeiro estágio psicólogo, tá? Para o estágio bacharel não é necessário. Para o estágio psicólogo ainda, vocês têm que ter cursado 2.445 horas. Para o bacharel, 2.355. E para o licenciatura, 1.605. Tá, pessoal? Não adianta, a gente confere isso no histórico de vocês, tá? A gente faz essa soma um por um, tá? Se vocês não tiverem esse número de horas, vocês não vão ser matriculados, tá? Essa é uma regra e já está flexibilizada, tá? A gente diminuiu um pouco aí o número de créditos, tá? Durante a pandemia, mas a gente não vai flexibilizar mais, tá? Isso já foi bastante discutido no Conselho de Graduação e Extensão do IP. Normalmente, a gente tem 166 créditos para o estágio psicólogo, 160 para o bacharel e 110 para o licenciatura, tá bom? Pessoal, terminando aqui a parte das matrículas. Prestem atenção às reservas da disciplina, tá? Vamos pensar que vocês querem fazer uma disciplina da enfermagem, mas todas as vagas estão reservadas para um curso, tá? Vai ser difícil vocês conseguirem, tá? Vocês podem conseguir não na matrícula nem na rematrícula, só se ela abrir lá no período de matrícula extraordinária. Se 100% das vagas está reservada para um curso, certeza, vocês não vão ser matriculados, porque essas vagas vão ficar guardadas para as próximas etapas da matrícula. Tomem bastante cuidado, né, pessoal, com a carga horária que vocês estão assumindo. A gente ainda está no meio de uma pandemia, é um momento de trauma coletivo,
né? A gente até pode fingir e tá tudo normal, a gente pode até fingir e não tem nada acontecendo, né? Mas não tem como a gente não sentir o número de mortes que o nosso país vivenciou, não tem como a gente não sentir as pessoas que a gente perdeu, a rotina que a gente perdeu. Todos nós enfrentamos lutos nesse período, né? Alguns de pessoas amadas, outros de rotina, de sonhos, de projetos. Então, não é um momento para vocês se sobrecarregarem, né? A disciplina remota, né? Ela é desafiadora, né? Vocês sabem, e ela exige aí, né, uma capacidade de atenção para a gente poder estar atento. Então, às vezes a gente acha, vai ser super fácil, eu não perco tempo com ônibus, não perco tempo com deslocamento, posso comer enquanto eu vejo a aula, mas não é tão simples assim. Então, não se sobrecarreguem, né? A UNB até ampliou o número de créditos que os alunos podem assumir, né? Os alunos podem cursar uma disciplina além do limite, tá? E é de 30 créditos, mas eu não recomendo, tá? 30 créditos já é coisa pra caramba. E pensem, pessoal, se vocês realmente querem cursar a disciplina e vocês estão se matriculando. A gente vê bastante acontecer, né? Dos alunos dizem, vou experimentar todas e depois eu retiro a disciplina e eu não quiser fazer. Retirar a disciplina é um direito de vocês, tá? Vocês podem. Mas, como todos os direitos, né? Às vezes a gente tem que refletir qual o momento da gente requerer esse direito, tá? Porque sempre lembrem, né? A nossa liberdade é limitada pela liberdade do outro. E se vocês retiram uma disciplina depois da matrícula extraordinária, a vaga da disciplina é perdida. A gente não pode chamar mais ninguém. Então, é até um desperdício de dinheiro público, se a gente pensar, né? Porque a gente poderia estar ali dando a disciplina para 30 pessoas e muitas vezes termina dando para 20. Claro, muitos podem dizer, professor, eu não gostei da disciplina, eu não me senti bem. E, gente, claro, daí vocês têm todo o direito de retirar. Mas lembrem do nosso compromisso também com os outros. Não peguem uma disciplina já sabendo que vocês vão abandonar, tá? Se vocês fizerem isso, eu não posso fazer nada, tá? Mas fica aí muito de acordo com a consciência de cada um. Tá? De realmente só se matricular em disciplinas e vocês pretendem cursar. Tá? A gente tá durante a pandemia inteira, tá? Um índice aí de muitas vagas desperdiçadas. E eu falei em dinheiro público, mas não é só isso. Às vezes é uma disciplina que uma pessoa estava precisando muito para voltar para o fluxo, porque talvez não possa cursar quando voltar ao presencial. Né? Então, pensem nisso, tá? Bom, gente, qual formato vai ser adotado no próximo semestre? Eu ia dizer que a decisão vai ser tomada no dia 25, mas ela já foi tomada, tá? Então, nós vamos progredir para a segunda etapa, tá? Inclusive, na semana passada, houve uma portaria do MEC, né, já aí pressionando, né, as universidades a retomarem gradualmente as atividades presenciais, mas lembrem, é uma retomada gradual. Até o momento, nós temos previsão no Instituto de Psicologia de que 3 disciplinas vão ser presenciais, tá? É MOB, Psicologia da Criatividade e Psicodrama. Tá? Não tem previsão até o momento, pode mudar? Pode mudar. Tá? A hora que a gente sabe e vai haver de fato essa retomada, a gente vai conversar de novo com os professores, tá? Para ver se mais algum ofertar a disciplina de forma presencial. Alguns estágios vão ser retomados presencialmente, tá? Isso já vinha acontecendo, né? Estágios externos, a gente já tinha alguns presenciais, mas a gente também vai retomar agora alguns estágios no AEP.
provavelmente não vai ser todos os pacientes e vão ser atendidos presencialmente. A EP só vai ter 2 salas funcionando a cada 2 horas, tá? É 1 hora para fazer a limpeza. E, enfim, né, muitos ainda não tiveram oportunidade de conhecer o AEP, mas o prédio tem problemas sérios de ventilação. Então, tem salas, seria inviável, né? E a gente ainda vai ter cuidado com as salas que vão ser utilizadas, tá? Então, provavelmente vai ser dada prioridade para os alunos formandos e ainda não fizeram nenhum atendimento presencial, né? Mas isso vai ser discutido e definido pelo supervisor de cada estágio, tá? Então, pessoal, isso é para dizer o E. A maior parte das disciplinas vai se ir no formato remoto. As disciplinas presenciais são exceção, porque a gente não pode ter mais de 50% dos alunos circulando no campus, né? Enfim, a gente tem alunos ainda que não conhecem, né, o NB presencialmente, mas não é só o AEP que tem problemas de ventilação, tá? O Instituto Central de Ciências, o ICC ali, tem problemas muito sérios de ventilação, tá? Então, as salas são muito pequenas, então a gente ainda vai ter que pensar em como transformar isso em realidade, né? Mesmo nas disciplinas presenciais, sem botar a saúde de ninguém em risco, tá? Então, não sei se a gente vai fazer revezamento, né, para conseguir manter, não sei se a gente vai dar aula lá no campus, ao ar livre, não sei, né? A gente ainda vai sentar com esses professores para definir a hora que essa decisão foi tomada. Aos formandos, pessoal, avisos importantes, tá? Quem quiser solicitar dupla diplomação, ou seja, professora, estou me formando agora no psicólogo, mas eu preciso ficar mais um semestre para conseguir a habilitação licenciatura. Vocês têm que solicitar isso no prazo definido em edital. Todo semestre o DEG lança o edital e o edital vale para todos os cursos. Nenhuma solicitação posterior é aceita. Ah, professora, mas eu achei que ia dar. Não tem o que a gente fazer, tá? O aluno vai ser desligado da UNB, tá? Se ele não pedir a dupla diplomação no prazo. Se o aluno for cursar uma nova habilitação, não é o currículo lá de 2014, quando ele entrou. É o currículo mais recente dessa nova habilitação. Vou fazer o bacharel, vocês vão fazer o último currículo. Vamos fazer licenciatura, vocês vão fazer o último currículo. Ah, professora, mas vai faltar disciplina. Sim, vai faltar. Tá? E aí vocês vão ter que cursar essa disciplina, porque esse é um requisito. Então, a gente não pode, pessoal, porque isso pode levar até ao cancelamento do diploma de vocês. Imagina o MEC chegando assim, gente, esse aluno entrou em 2021 na habilitação bacharel, porque ele entrou no currículo de 2013. Não tem justificativa, tá? E, pessoal, isso eu tinha planejado para vocês nesse primeiro momento. E agora a gente pode aí olhar as perguntas, né? A Wilza falou aí muito isso, né, Wilza? As telas são muito cansativas, nos esgotam, né? Então, é bem cansativo. Sim, Antônio, as duas são presenciais, tá? Eu não sei como é que vocês estão tendo acesso a essa oferta, tá? Ela só vai estar pronta no dia 12. Tá? Então, não considerem nada que está na lista de ofertas antes do dia 12, por favor. Tá? Alice, a gente ainda não tem a data do segundo semestre de 2022. Tá? Deixa eu tentar entrar e... deixa eu pensar. Eu vou dar uma checada na informação do término do 2021, tá? Eu não lembro de cabeça. Eu sei que a gente inicia 17 de janeiro, a gente deve estar terminando em maio,
tá? MOB vai ser em regime híbrido, Átila, tá? E não tem como a gente enfiar 60 alunos numa sala fechada no momento, tá? Então, a gente vai ter que pensar, assim, num regime híbrido, tá? Mas sou eu falando como professora, tá? O aluno vai poder continuar fazendo toda de forma remota também. Eu não vou obrigar a presença física na sala de aula, tá? Possibilidade de estágio presencial na AUB, Bia. Ai, Bia, então, acho que a hora vai, tá? Tá pautado aí esse assunto para a nossa próxima reunião do CIP, e a hora na terça-feira. Então, é possível, sim, que a gente abra estágio no HUB, né? Provavelmente supervisionado pelas professoras Larissa e pela professora Daniela. A professora Daniela já me disse e tem interesse. O Ilza, super eficiente, e já me mandou o dado. 5 de maio, termino 2021-2. Tá, pessoal? Já vou dar a fala para todo mundo, só não respondi aqui. Quando saberemos o resultado do pedido de dupla habilitação feito este semestre, Bruna? Provavelmente até o dia 19 de novembro, tá? Esse é o prazo que o edital está trabalhando. Deixa eu ver aí, é mais? Do Antônio já respondi, né, Antônio? Vão ser presenciais, sim, tá? O professor Asdrubal fez essa solicitação. A gente só ainda não está certinho na lista de ofertas. Por favor, tá? Esperem o dia 12 de novembro para ver essa lista de ofertas. Ela ainda está mudando todo dia. A gente ainda está revisando ela. Isa, oi. Uma pergunta aqui que a gente viu. É obrigatório ter estágio presencial para formar no próximo semestre? Perfeito. Então, Tanise, não é obrigatório, tá? A gente tomou a decisão, e o nosso colegiado, e a gente não vai fazer essa exigência, tá? Do estágio presencial, caso o aluno não tenha condições, tá? Existe uma orientação do CFP, né, de que haja pelo menos um estágio presencial antes da formatura, mas é uma orientação, tá? Não é uma obrigação de todas as universidades. Então, a gente optou por não cumprir essa exigência, tá certo? Vamos ver o que mais. Tem perguntas aí. Verdade, muito obrigada, Clara, por ter respondido aí, né? Vamos fazer um aulão de recepção, né? Estamos fazendo aí, já vai ser o nosso terceiro semestre, e a gente explica um pouquinho como o curso funciona. E em volta do IP, pronto. Já contei, né, Alice? Então, a gente volta em MOB, o MICO, volta psicodrama com a professora Inês, e volta psicologia da criatividade com o professor Asdrubal, mas isso pode ser revisto. Tá? Obrigada, pessoal, pelos comentários aí. Deixa eu ver. E mais? Eu acho que foram todas as perguntas, né, pessoal? Lara, Bia, Ana Lúcia, Yasmin? Eu acho que o pessoal pode ir falando no microfone. Podemos. E aí, à medida que o pessoal for mandando aqui, a gente vai perguntando. Gente, pode levantar a mão que a gente organiza uma listinha aqui. Tá. O Guilherme primeiro. Uhum. Vamos lá. Guilherme? Oi, tudo bom? Oi. Então, olha só, algumas dúvidas que eu tenho. Primeiro, onde é que eu olho a tal da oferta? Eu sei que isso é para olhar a partir do dia 12. Mas onde é que eu encontro isso? Existe uma lista pública, tá? Eu vou colocar o link aí para vocês no chat e depois vou disponibilizar também no nas nossas redes sociais e no nosso Telegram. Tá, mas vocês encontram no SIGA acesso público. Obrigada, Antônio. Sempre tem uma pessoa é muito mais rápida do que eu. Então, o Antônio já botou aí o link, tá? Então, é no perfil público, turmas listar. Ali vocês veem todas as turmas já, tá? Mas, como o Guilherme bem lembrou, vocês só devem olhar depois do dia 12. Onde é que eu olho os fluxos dos currículos, os pré-requisitos? Onde é que eu descubro isso?
Guilherme, você pode entrar no nosso site da ordenação, tá? Aham. Lá tem todas essas informações, tá? A gente tem uma diferença em relação ao fluxo, tá? Antigamente, a gente, como eu vou dizer, a gente, enfim, né? Se o aluno fizesse alguma disciplina de fora do fluxo, ele ficava atrasado, ele saía do fluxo. Esse mesmo, Antônio. Ótimo, eu sabia entrar em algum momento link. É o nosso blog no WordPress, tá, gente? Lá tem tudo, tá? Tem o projeto político-pedagógico do curso, tem orientação para dupla diplomação, tem os links para pedido de estágio, tudo isso tá ali. No Siga dá para olhar também, como o Vinícius bem assinalou, né? Eu só não sei onde exatamente, pessoal, porque o acesso eu tenho é diferente do de vocês, tá? Mas para mim eu sempre consigo acessar lá o fluxo certinho. Pessoal, eu estava falando antes, vocês não perdem, tá? Vocês não saem do fluxo mais se vocês fizerem disciplinas além do fluxo. Tá? E vocês também não perdem se vocês não fizerem as disciplinas optativas do fluxo. Tá? Não existe mais optativa de fluxo segundo o SIGA. Tá? Então, foquem nas obrigatórias de fluxo, né? Se bem que todas, assim, né? Nem é só terapia familiar e conjugal, mas todas as optativas de fluxo são bem interessantes, né? Há um motivo para elas terem sido incluídas, então vale a pena fazer, tá? Mas quem não fizer, não vai deixar de ser aprovado em função disso. Agora, elas são simplesmente disciplinas optativas. Perfeito, vamos para a próxima pessoa? Não, ainda estou perguntando aqui. Desculpa, Guilherme. Volta. A aula, esta aula aqui que nós estamos tendo agora, eu estou achando importantíssimo, eu queria reolhar ela. Ela está sendo gravada, ela vai ficar salva onde? Assim? Sim, Guilherme, a gente está gravando e vai ficar disponível no link do nosso perfil, da CEVAP. Eu vou colocar aqui no chat o @, e aí lá no Linktree a gente coloca o link da reunião, para quem quiser acessar. Tá, beleza. E uma última dúvida. Eu sei que com a pandemia isso foi relativizado, mas antes da pandemia, né, e depois da pandemia, qual era a pessoa que está fazendo muita coisa, que está querendo, não está podendo fazer muita matéria, qual é o mínimo que uma pessoa tem que fazer no semestre, em créditos? Eu não lembro esses números de cabeça, Guilherme, eu vou checar. Todo mundo fala do máximo, né? Eu quero fazer 30, quero fazer 34, mas mínimo, às vezes a pessoa precisa saber do mínimo também. Já te passo aí, tá? Eu vou, assim, eu parar de responder e eu te mando aí no chat. Eu não lembro de cabeça, Guilherme. Isso, se eu não me engano, é 12. 12, Bia? Tá. Eu posso checar também, mas eu acho que é 12. 12 créditos. Né? Obrigada, Bia. Ótimo, Bia. Se puder chegar para mim, eu agradeço. Perfeito, Guilherme. Mais alguma questão? Não, é isso. Obrigado. De nada. Vamos para a Amanda? Professora, eu tinha perguntado no chat, mas aí eu acho que a senhora não tinha visto, eu vou perguntar por aqui, tá bom? Uhum. Se a gente trancar alguma disciplina ao longo do semestre, nosso IRA cai? Sim, Amanda, eu vi a sua pergunta e eu ia responder depois. Amanda, não é para aí, tá? Eu estou dizendo que não é para aí. A gente teve relatos no primeiro semestre da pandemia de IAIL, tá? Então, é um problema aí ainda a ser corrigido, tá? Mas, na verdade, não era para ter nenhuma queda. Como vocês podem retirar disciplinas, né? E aí não conta como trancamento, só como retirada, a retirada não prejudica, tá? Não traz nenhum prejuízo para o IRA. E é só a pandemia. Sim, desculpa, Amanda, fala. Não, que isso. Então, durante a pandemia é considerado retirada, mas se fosse presencial ia ser considerado trancamento. Ia ser considerado trancamento. E daí você teria prazo para pedir o trancamento. Então, a hora você pode retirar até o último dia de aula do semestre. Tá? E não é para trazer perda no IRA. Mas algumas pessoas que trancaram nos primeiros semestres relataram. Tá? Daí é caso de vir conversar com a coordenação
E daí a gente aciona a SAA, tá? Para ver e ouve, mas não é para garantir. Professora, aí poderia só repetir onde vai ficar disponível a aula, porque minha internet parou nesse momento. Claro, vai ficar no Linktree da CVA Psi, tá? E eu também posso mandar depois o linkzinho, assim como o Linktree da CVA Psi, pelo nosso Telegram e pelas nossas redes sociais, para que vocês possam acessar. Ok? Certinho, Amanda? Já vi sua mensagem. Tá, vamos aí. Eu vou primeiro para as falas, tá, gente? Depois eu entro aí nas perguntinhas que estão na lista. Deixa eu abrir a fila e... Obrigada, Lara, por compartilhar. Felipe, por favor. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, as minhas dúvidas é mais voltado para a questão de quem está passando pelo processo de dupla habilitação, né? No edital, provavelmente ele sai no mesmo dia que é o último dia letivo, né? Que seria no dia 14. E aí, quem ainda está em estágio, vai permanecer em estágio, a orientação que a gente recebe das organizações é que a gente finalize o estágio no último dia letivo e depois que tem o novo número de matrícula, a gente pede o novo contrato. Só que aí eu vi que o gap entre um dia e o outro é de tipo 4 dias. E na instituição que eu estou estagiando, tem o risco de eu não conseguir fazer o outro contrato, porque aí já seria uma nova contratação, não seria tipo uma atualização do contrato. E aí eu queria saber como que eu procedo com isso, assim, tipo... Porque assim, sai o resultado da dupla habilitação no dia 19. Eu poderia utilizar esse resultado para segurar esse termo e depois que sai a matrícula pedir um novo contrato? A gente ainda não consegue, né, Felipe, assinar o teu termo antes do número de matrícula ser disponibilizado, tá? O DEG e o DAIA não assinam. E de qualquer forma, a gente precisa de um prazo para assinaturas desse novo termo. Não é imediato, né? O DAIA, quem assina todos os termos, eles pedem 2 semanas para eles façam a assinatura, tá? Então, o que a gente conseguiria fazer aí seria, bom, né? Talvez te reprovar em uma disciplina, e você não se forme na atual habilitação e assim possa continuar matriculado. E depois a gente peça aí revisão de menção. Mas aí, no caso, isso aí não pode dar problema com o processo de dupla habilitação? A gente tem que verificar com eles aí, né, Felipe? A gente teria que ser bem rápido na hora de retirar vocês. Tá? Porque, assim, mas como a gente tem o período aí até janeiro para fazer a correção, né, não é para dar problema com a dupla habilitação. É porque, assim, pensando em questões de prazo, e como eu tenho que solicitar, assim, ou o fim do contrato ou a atualização do contrato no dia 19 e a matrícula sai no dia 22, eu acho que é só eu pedir a atualização do contrato, porque, enfim, né, tem 2 semanas de prazo para todo mundo assinar, então eu acho que fica dentro do prazo, né? Eu acho que não precisa Eu entendo encerrar. que sim, Felipe. Todos os alunos que a gente tem, né, e passaram por essa situação, conseguiram fazer. Até porque o risco é menor, né? Porque se der problema na conseguir essa dupla habilitação, é pior ainda. Né? Então, a gente consegue. E sim, tá, Felipe? Tá, perfeito, se então. precisar, no caso, a coordenação emita uma declaração, né? Olha, ele foi aceito, ele está guardando apenas o número de matrícula, a gente pode fazer. Tá? Só você entrar em contato com a gente. Tá bom, então. Até porque, assim, acho que assim, quem tem que pedir um novo contrato é a instituição. É a instituição até enviar para o CIE e o CIE responder, provavelmente já sai o número da matrícula, então... Com certeza, Felipe. Com certeza. Então, né? O CIE demora um pouquinho para processar e emitir os outros, então vai dar certo, sim. Perfeito, então. Muito obrigado. Nada, Felipe. Um abraço. Isabela, por favor. Boa noite, gente. Oi. A minha dúvida, na verdade, era exatamente a mesma do Felipe. Eu estou na mesma situação e eu queria saber como é que eu fazia, mas acho que já esclareceu. E eu só queria confirmar uma coisa. A condição de provável formando. A gente entra na condição de provável formando quando no semestre que a gente está, a gente pega tudo que precisa.
é isso? Exatamente, Porque Isabela. no próximo semestre falta uma obrigatória e eu fiquei em dúvida em qual critério eu entro. Mas Isso aí, mesmo. se eu me É matricular aprovado nela, formando. eu viro prova formando. Se Ok, você se então. matricular nela, sim. Então, a condição de provável formanda, ela só é definida depois do processo de matrícula, né? Justamente para a gente ver se o aluno está ou não matriculado em tudo aquilo que falta. A gente teve um problema esse semestre, alguns alunos estavam matriculados e não aparecia o provável formando no histórico deles, tá? Mas daí a gente chegou com a SAA e etc. Então, se acontecer isso, vocês podem nos contatar também, tá, gente? O CAA ainda é um sistema em implementação. Então, essas coisas acontecem, infelizmente. Tá bom, Isa? Tá bom, obrigada. Obrigada, querido. Um abraço. Larissa, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é: a gente pode pegar 2 estágios da UNB ao mesmo tempo? Pode, Larissa, mas eles não podem ultrapassar 30 horas. Tá? Então, você não pode pegar 2 estágios de 20 horas, por exemplo. Entendi. Isso não dá, gente. Assim, professora, não dá. O DAIA não assina e o nosso PPC realmente tem esse limite de 30 horas. Eu nem sugiro também fazer isso, gente. A OMS não autoriza também. Não. Mas, esse estágio, 30 horas por semana, né? Por exemplo, se eu pegar o estágio, eu estou falando do estágio, por exemplo, estágio superior psicólogo. Tá, lá no AEP. E pode ser no CAEP, pode, enfim. Uhum. Bacharel, um psicólogo e um bacharel, por exemplo. Pode, tranquilo. Sim. Pode sim. O bacharel geralmente não ultrapassa INSE, nem o do AEP geralmente ultrapassa INSE presenciais. Tá? Uhum. Então, é possível. A segunda dúvida é que outra colega também já falou, e até a professora Wilza respondeu no chat, mas assim, sobre disponibilizar uma lista com os estágios mesmo, porque tem algumas postagens, mas elas são muito poucas. Uma vez eu até entrei no blog lá da coordenação e tinha uma lista com pouquíssimos estágios, inclusive eu entrei em um estágio que nem estava nessa lista, e aí tem vários colegas que gostariam de saber quais estágios que tem, e a gente gostaria muito que tivesse uma lista com os professores para a gente entrar em contato. Sim. Larissa, nesse caso, a gente divulga todos os estágios que a gente recebe, né? Mas aí a gente vai um pouquinho atrás dos professores, mas às vezes acontece dos professores não nos enviarem, né? Estão oferecendo esse estágio. Aí, infelizmente, acaba ficando de fora mesmo. A nossa lista de pesquisas no último semestre deu uma boa melhorada, né? A gente realmente recebeu aí a lista de todos os departamentos, mas de estágio, infelizmente, às vezes acontece, tá? Mas a gente vai continuar fazendo a campanha aí para que os departamentos nos informem. Eu queria falar sobre isso mesmo, Larissa. A gente tem feito, que eu sou do PED, né? Você sabe, a gente sempre faz campanha, quando eu estava na chefia, para os professores divulgarem com antecedência. E a antecedência já começa agora, porque, em geral, também a gente pede que eles façam um processo seletivo, né? Mas eu acho, Lisa, que vale a pena a gente reforçar isso, né? Mandar uma mensagem para os chefes, né? Porque, realmente, quando eu coloco lá no site, no blog, né? E é outra qualidade, inclusive tem pessoas que a gente nem conhece, que eu acho que é a coisa mais bacana, né? Você ter outras pessoas interessadas também em trabalhar com você, que você passa a conhecer a partir dessa divulgação. Então, vamos sim, Isabela, vamos fazer de novo, né, um movimento aí com os profs. Obrigada, Larissa. Não seria muito importante dar uma pressão assim para ver se elaborava um documento completo, assim, mais completo possível, porque a gente até pensou em mandar e-mail para o CAEP, para a DASUPRA, mas aí a gente ia ter que mandar e-mail para todos os cantos e ia ser um trabalho que todos os alunos iam fazer ao mesmo tempo e ia sobrecarregar, né? Com certeza, Larissa, a gente vai investir, há de dar certo. Obrigada. Nada, Larissa, obrigada a você, um abraço. Guilherme?
Guilherme? Será que ele esqueceu de abaixar a mão? Eu esqueci de abaixar a mão, desculpa, pessoal. Então tá bom. Tudo bem. Amanda, por favor. Oi, professora. Oi. A gente tem uma caloura, a Mila, eu acho, que ela tá procurando saber como é que funciona o PTE, eu acho, que é Programa PET? de Tutoria Especial, alguma coisa assim. Isso. Perfeito, Amanda. Então, o PET, né, ele funciona, é um grupo, né, envolve, então, pesquisa, extensão, desenvolvimento aí de uma série de Não, projetos. professora, não é o PET de Psicologia, é o Programa de Tutoria Especial. Entendi, Amanda, desculpa. O programa de tutoria, né, pessoal, a gente tem, então, geralmente aí a seleção pela DACES, tá? Então, quando existe alunos com deficiência, né, em alguma turma, geralmente a DACES... Oi? Nada, não. Tá, achei que você tinha falado, desculpe. Então, a gente geralmente aí, né, faz uma seleção. Na verdade, não é a gente, é a própria DACES que faz a seleção, ou a DACES solicita que a coordenação faça essa seleção. Existem outros programas de tutoria, tá? Mas aí eles são ofertados por outras unidades. Eles não passam pela coordenação. Aí eu, infelizmente, não sei te informar, Amanda. Tá? Mas eu sei que existem outros. Eu vou buscar a informação. Tá bom, obrigada. Para poder levar para vocês. De nada. Deixa eu olhar aqui de novo as nossas perguntas. Vamos ver. Tem mais uma mão. Eric, por favor, pode falar? Oi. Eu queria entender melhor essa questão da dupla habilitação. A partir de qual semestre deve se inscrever para isso? No último semestre, pessoal. Tá. No último semestre da habilitação e vocês estão matriculados. E geralmente é a habilitação psicólogo, né? Então, vocês vão, enfim, né? Vão esperar o edital sair, geralmente aí no decorrer desse último semestre, e ao semestre que vocês estão como prováveis formandos. E aí vocês vão solicitar a dupla habilitação. E é a dupla habilitação, né, gente? É para vocês ficarem, para vocês manterem o vínculo de vocês com a UNB depois da formatura, tá? Então, não faria sentido pedir lá atrás, né? Porque vocês já estão vinculados. Vocês sempre estão vinculados a só uma habilitação. Vocês não podem estar vinculados a 2 nem a 3. Tá? Então, quando vocês forem encerrar o vínculo de vocês na habilitação atual, vocês participam do edital e vocês aí, se for concedido, né? Atualmente a gente tem vagas ilimitadas, então tem concedido para todo mundo e pede. Aí vocês podem, então, continuar vinculados ao UNB, daí um novo número de matrícula. Tá? O número de matrícula de vocês muda e tudo mais. É aquela questão do estágio e perguntaram. Professora, mas se eu for concluir a habilitação bacharel no mesmo semestre que é psicólogo, eu preciso pedir a dupla habilitação? Não. A dupla habilitação é só para vocês ganharem tempo. Se vocês já tiverem cumprido todos os créditos de outra habilitação, às vezes até antes de serem prováveis formandos, basta vocês entrarem em contato com a gente, solicitarem o formulário de registro de diploma, e a gente vai mandar para vocês, e aí vocês encaminham o pedido à SA. A SA vai ver se vocês, de fato, cumpriram todos os pré-requisitos, e se sim, vocês vão receber esse diploma na mesma formatura. Ok, Eric? Ok, obrigado. Nada. Thales, por favor. Professora, desculpa, bom dia, né? Boa noite, no caso. Boa noite. Desculpa se já foi falado, mas eu queria saber se já foi comentado sobre o PIBIC. Não falamos sobre PIBIC. Tá. Então,
Eu queria saber um pouco se vai rolar esse semestre, como acontece, né? Mais ou menos algumas informações básicas, assim. Uhum. O PIBIC, geralmente, Thales, ele tem uma entrada anual, tá? Então, geralmente, aí é divulgado a cada semestre, provavelmente no próximo não, é o segundo. Geralmente, a seleção para o PIBIC é no primeiro semestre de cada ano. Tá? Então, é um programa e une todas as instituições, né? Todos os institutos da universidade, todas as faculdades, todos os cursos. Tá? A seleção ocorre através de edital, mas, claro, e vocês antes já têm que ter contato com um professor orientador. Né? Então, muitas vezes ajuda aí quando vocês já estão fazendo uma disciplina de pesquisa, né? E daí vocês podem falar, professor, iria tentar um PIBIC, é possível? Porque quem faz a solicitação da bolsa é o professor, tá? Não é o aluno. Então, você já tem que estar vinculado a um professor para passar pela seleção. Alguns alunos recebem bolsa, tá? Mas, infelizmente, o número de bolsas tem diminuído, e outros fazem o PIBIC voluntário, ou seja, recebem um certificado. Tá? Mas, se vocês quiserem apenas trabalhar com pesquisa, vocês podem fazer isso independentemente do PIBIC. Tá? Basta vocês procurarem um professor, dizer que vocês têm interesse na área, eles estudam, e aí ele pode te dizer se ele tem vagas ou não para trabalhar em pesquisa. Ei, Thales? Ok, professora, obrigado. Viu? Nada. Deixa eu ver, e tem mais aqui de perguntas, gente. Vamos ver. Estou vendo aqui, vocês já estão respondendo várias, né? Bom, como a gente sabe, a carga horária de cada estágio, a carga horária da disciplina, tá, pessoal? Então, é só vocês olharem ali, bom, isso no caso dos estágios internos ao UNB. Então, os estágios que vocês fazem na DASU, no AEP, ou as pesquisas que vocês fazem com os professores no estágio bacharel, a carga horária vai ser sempre, tá? No caso, a Clara já respondeu ali, mas vai ser sempre o número de horas da disciplina, tá? Então, você vê isso ali na lista das disciplinas, dos componentes curriculares. Né? Então, como a Clara falou aqui muito bem, os do AEP, então, como é aquele número de horas, eles têm menos horas. Tá? Mas estágio externo, né, gente? Estágio externo, a maioria tem 20 horas. Então, se você for fazer 2, fica muito difícil, porque chega a 40 e aí a gente não pode ultrapassar 30. A gente pensa que 30 horas são 6 horas por dia num estágio, além das disciplinas. Tá? Então, eu concordo ali com o que a Clara falou e a OMS não deveria permitir. Tatiele falou aí, e ainda tem formandos, né, e não tem o status no histórico, tá? E a coordenação está demorando para responder, se ela pode me enviar diretamente os nomes, pode, Tatiele, não tem problema nenhum, tá? Você pode me enviar, gente, realmente, final de semestre, a gente está trabalhando na lista, então a resposta aos e-mails demora um pouquinho mais, mas os casos eu vi até o momento, né, a SAA nos disse que isso não impediria a formatura dos alunos, tá? E realmente é um problema do SIGA, mas me manda e aí eu faço uma conferência manual, tá? Deixa eu ver. E a Bia respondeu, então, o número mínimo de créditos por semestre são 18 créditos, né, pessoal? E dá, deixa eu lá, quantas horas, né? Porque agora a gente tem que pensar em horas. 270. Isso, 270 horas. Isso mesmo, Bia, obrigada. Beatriz, sim, não pode ultrapassar 30 horas, independente da modalidade de estágio. Ou seja, independente de ser estágio obrigatório ou não obrigatório. Tá? Mínimo para estágio continua com 2.445.
né, da pandemia ou da normalidade para a psicologia. Por enquanto, Antônio, a gente está contando e a gente ainda está na pandemia, tá? Então, vale aí no número de horas mínimas para fazer estágio as 2.445. Pode falar, Antônio. Ah, não, porque tinham falado que não tinha esse mínimo. Aí dizer que no site dizia que tinha, então beleza. É 240. Tá. Tem, gente, tem. Tá? Obrigado. O mínimo de pré-requisitos para estágio tem que ter. Né? É uma exigência aí do nosso PPC e até para garantir, né, as pessoas vão estar recebendo um serviço de qualidade, tem que ser alunos que já estão um pouquinho mais amadurecidos no curso. Justo. Só falar uma coisinha para quem perguntou de aproveitamento de estudos, eu botei alguns links aqui, vou botar um PDF, e aí quem está pedindo deve ter entrado agora, se quiser pode me escrever no privado, ou pedir meu telefone aí, que eu fiz o processo agora e, enfim, tive bastante auxílio da Isabela e de outras pessoas, então posso auxiliar também. Antônio está entendendo muito mais de aproveitamento de estudos do que eu, né, Antônio? Às vezes ele vinha e me explicava as coisas, então é uma boa pessoa para vocês consultarem. Deixa eu ver aí, pessoal. Tenho a pergunta da Verônica, tá? Verônica, nenhuma dúvida é boba, tá? Se vocês não perguntam aí, vocês vão ficar com isso na cabeça, então mandem. Tem medo de ficar fora das disciplinas obrigatórias. Se na primeira etapa e na segunda não conseguir entrar numa disciplina obrigatória do fluxo, eu vou entrar na última etapa? Ou por ser obrigatória, eu já serei aceita na disciplina? Então, Verônica, não é garantia e você vai conseguir essa vaga, tá? Porque a hora estar no fluxo não é mais um critério de desempate em comparação com alunos que estão na frente de vocês. Então, vai ter privilégio na matrícula os alunos que estão nos semestres mais avançados. Tá? Mas o que pode acontecer assim, ó, fiquei de fora na primeira etapa. Me avisa, diz, ó, professor, eu estou no fluxo e eu fiquei de fora. Porque aí eu vou conversar com o professor para ver se a gente consegue abrir vagas adicionais. E aí, na rematrícula, você tenta se matricular novamente para conseguir essa disciplina. Isso, né, a Natália falou aí, não está garantido para o próximo semestre, né, pessoal? E é isso mesmo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Gente, princesa está revoltada aqui, desculpem. Então, o que acontece, tá, pessoal? Geralmente, a cada início do semestre, na verdade, ali um pouquinho antes do início do semestre, o CEP, ele libera uma resolução, tá, das normas e vão guiar aquele semestre. Como a gente vai retomar algumas atividades presenciais, é possível que haja algumas mudanças. Tá? Ou seja, esse EBRE aí, não pode mais se matricular em disciplina extra, ou agora vai ter um número mínimo de créditos. Assim que sair essa resolução, a gente avisa vocês, tá? Se houver mudanças aí mais, enfim, né, impactem melhor. Pois é, não existe mais o FORPEN, tá? Essa é uma grande tristeza. Rest in peace, FORPEN. O que a gente tem agora, né, pessoal, e pode acontecer, tá? E eu resolvi usar essa estratégia a partir de agora, depois de um semestre inteiro, contando crédito no histórico dos alunos, e as contas nunca batiam, e etc. Então, pessoal, é o seguinte, professor, eu quero saber se eu tenho os créditos para o bacharel. Enviem um e-mail para a coordenação e a gente vai solicitar o histórico simulado para o SA. Eles conseguem, gente, somos nós que não conseguimos, tá? Mas eles conseguem fazer esse histórico simulado para vocês, tá? Bom, e a gente ainda existe, FORPEN não existe mais, realmente. Não haverá disciplina de verão, pessoal, tá? Não tem tempo hábil para a gente fazer matrícula para um outro semestre, dar uma disciplina inteira, fazer matrícula para o outro semestre nesse intervalo de 2 meses.
Tá? E, pelo amor de Deus, vão descansar e vocês querem fazer disciplina de verão no meio da pandemia, né? Descansem, durmam. Deixa eu ver aí. Daniel perguntando e se estaria dentro do fluxo, mesmo tendo umas matérias feitas do terceiro e quarto, só porque cumpriu todas do primeiro semestre. Sim, Daniel. Segundo siga, você está no fluxo. Porque agora a gente não chama mais fluxo, a gente chama aderência ao fluxo. Então, é dizer assim, é um algo feito, ninguém conseguiu me explicar ainda muito bem, mas se o aluno fez todas as disciplinas obrigatórias daquele semestre, tá? Deixa eu ver mais aí. As férias serão mais curtas, isso. Serão mais curtas, gente. Saudade de férias de 3 meses. O fluxo. Perfeito, Carolina. Então, e é o fluxo, né? A gente tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês para mostrar o nosso fluxo. Me deem um minutinho aqui. Eu vou mostrar bonitinho para vocês. Cadê o siga? Estou abrindo aqui, pessoal. Já vamos olhar. Lembrem, o fluxo ele é diferente para as 3 habilitações, tá? Então, um fluxo para psicólogo, outro para licenciatura e outro para habilitação bacharel. Estou aqui, gente, abrindo só um pouquinho. Eu demorei para entender o fluxo daqui, por isso que eu sempre gosto de mostrar para vocês. Vou mostrar aqui o passo a passo, e daí vocês podem, talvez facilite para vocês verem. Jesus, cadê? Vamos lá, Larissa, não vou te esquecer. Calma, só vou falar do fluxo aqui e já te chamo. Vou lá para minha tela inteira. Estão vendo? Eu não vejo vocês, por favor, me respondam em áudio. Isa, não compartilhou ainda. Ainda não? Tá. Não. Sim. Nem eu não apertei o botão certo. Eu acho que não ia dar certo. Assim. Acho que não. Agora deu? Agora foi. Então tá. Gente, o meu aí, ó, eu vou em consultas, tá? Estruturas curriculares. Então, vou fazer a busca aí das estruturas curriculares da psicologia. Vamos olhar a mais recente, e é a 2739-1, né? A Eleva 1 é sempre a mais recente, tá, pessoal? Então, vou descer aí. Aí está o nosso fluxo. Não está aí ainda. Cadê o nosso fluxo? Aí. Pronto. E está o nosso fluxo. Então, primeira fase, estatística aplicada, processos de desenvolvimento humano, psicologia, curso e profissão, fundamentos de análise do comportamento e história da psicologia. Segunda etapa, né? Fundamentos da psicologia clínica, metodologia de observação, fundamentos de neurociências, psicologia social, métodos de pesquisa em psicologia. Então, fluxo, pessoal, são as disciplinas obrigatórias e se espera que vocês façam em cada semestre. Quando a gente entra aí na estrutura curricular, a gente também tem a horária mínima de horas que vocês têm que fazer, tá? Então, vocês não se formam em menos de 4.230 horas de curso, tá? Parece muita coisa, mas passa mais rápido do que a gente imagina, tá? Então, aí, o mínimo de optativas que vocês têm que fazer, 2.640. O restante, vocês cumprem com as disciplinas obrigatórias. Os estágios, pessoal, eles vão entrar aí nas disciplinas obrigatórias, nas disciplinas optativas, tá? Porque, embora o estágio seja obrigatório, né? Então, para habilitação psicólogo, vocês têm que cursar no mínimo 3 habilitações, eu estou misturando tudo, 3 estágios, vocês podem escolher quais são esses estágios. Então, por isso, e faz parte da horária optativa. Tá? O máximo que vocês podem fazer aí
né? Em termos de, por semestre, são 450 horas. E a horária máxima de componentes eletivos. O que é componentes eletivos, gente? São componentes de módulo livre, tá? Ou seja, são elas e não estão nessa listinha aí de disciplinas optativas. Tá? Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, porque aí vai aparecer disciplinas optativas também. Tá? Então, deem uma olhadinha antes se essa disciplina só aparece aí ou se ela está lá na optativa. Tá? Se ela estiver na optativa, ela é optativa, ou seja, não é uma disciplina que vocês têm que fazer obrigatoriamente, mas é uma disciplina que se recomenda e todos os alunos façam. Terceira etapa do fluxo, ética, psicologia escolar, psicologia cognitiva, psicologia do trabalho, psicologia evolucionista. No quarto, gente, vocês têm o estágio básico, psicopatologia, psicologia da saúde, percepção e psicologia das organizações. Vejam como vai diminuindo, tá, pessoal, o número de disciplinas obrigatórias, para que vocês possam cada vez mais ir optando, né, e buscando aquilo que interessa a vocês. Então, quinta fase, fundamentos da psicoterapia, teorias psicanalíticas, psicofarmacologia e medidas em psicologia. Na sexta, a gente só tem 3, né, sendo que 2 são optativas. Então, a única obrigatória e do terceiro é desenvolvimento, do sexto é desenvolvimentos e necessidades desenvolvimento e necessidades especiais, e as optativas são terapia conjugal e familiar e psicologia ambiental. No sétimo, e todas essas são optativas, tá? Psicologia jurídica, psicologia da aprendizagem e recrutamento e seleção profissional, mas cuidado, tá? Elas são optativas para habilitação psicólogo. Psicologia da aprendizagem é obrigatória para habilitação e licenciatura. E também, tá? Disciplinas optativas e etc. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Outra coisa importante que a gente tem são as cadeias. Tá, gente? Então, vocês têm que escolher uma disciplina, tá? Na ADEIA 1 e na ADEIA 2, uma disciplina de cada uma, e vocês têm que fazer obrigatoriamente. Então, na ADEIA 1, vocês têm que escolher uma dessas aí, e na ADEIA 2, vocês vão escolher entre medidas e psicometria. Medidas estava lá no fluxo, né? Como optativa. Então, vocês podem fazer no lugar dela psicometria, tá? Não tem problema. A ADEIA 3, pessoal, é a ADEIA de estágios. Vocês têm que fazer, no mínimo, 3 estágios psicólogo para se formarem. Ei, pessoal, vamos lá. Larissa, por favor. Oi, então, minha dúvida tem até a ver com isso. Eu vim de mudança de curso. E olhando pelo fluxo, assim, das matérias obrigatórias e tudo mais, eu estaria no 6º semestre. Só que o SIGA me coloca no 4º semestre. E aí eu não sei se isso pode me atrapalhar lá na frente, na hora de me formar, que aí vai aparecer que eu estou me formando, mas eu não estou com 10 semestres. E aí, o que eu faço? Não tem problema, Larissa. A formatura ela é definida pelos créditos que você cursou. Tá? Então, se eu já tiver concluído tudo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu também tenho uma dúvida sobre monitoria. Como eu vim de outro curso, todos os meus módulos livres já estão estourados. E monitoria é módulo livre. Eu não posso pegar monitoria? Você pode, só não vai contar. Mas, por exemplo, se não contar os créditos, vai aparecer pelo menos no meu histórico que eu fiz? Vai. Sim. Só não conta um crédito de módulo livre. Vocês podem então, pegar. Eu posso pedir normalmente solicitar a monitoria. Pode. Nossa, muito obrigada. Eu estava com medo de ter que ir também lá no SIGA para ver esse negócio do fluxo. Mas então tá tranquilo, né? Até estranho a monitoria estar em módulo livre. Mas a princípio tá tranquilo, tá, Larissa? Eu vou dar uma checadinha. Porque isso está acontecendo e te dou um retorno. Já anotei teu nome, tá?
Se eu descobrir alguma coisa a mais, e outra dia eu falei e eu aviso vocês. Tá bom. Tá Obrigada. bom, nada. Alicia, por favor. Oi, Isabela. Oi. A minha dúvida é a seguinte: o semestre, se ele foi aprovado, então, né, para entrar nessa segunda fase aí, ele pode mudar no meio do período, tipo, a gente vai passar mais uma fase agora no meio do semestre, ou ele tem que esperar acabar para mudar? Não existe, né, uma norma. Essa situação é totalmente atípica. Mas não, geralmente eles esperam o final do semestre para definir, tá? Então não vai chegar lá no meio do semestre uma disciplina passar a ser presencial. Isso não vai acontecer. Tá? Entendi. E uma outra coisa que eu até coloquei no chat, o pessoal do CEVAP tentou me ajudar, mas medidas está na cadeia 2 e tá na optativa do fluxo, né? Aí, tipo, eu peguei medidas esse semestre e lá no histórico aparece as disciplinas que eu estou matriculadas, tudo certinho, só que no que está faltando das obrigatórias, aparece como se eu não tivesse matriculada na cadeia 2. Por medida ser optativa, eu tenho que pegar obrigatoriamente a outra da cadeia 2? Não, Alice, não tem. Né? Já vale. O que pode estar acontecendo é um erro na equivalência, tá? Me manda o teu histórico, eu dou uma olhadinha e a gente tenta corrigir isso. Tá bom, obrigada. Eu vi outros alunos com esse mesmo problema, tá, Alicia? Gente, assim, medidas é um problema sério na nossa vida, porque ela era equivalente à psicometria e TEP. É TEP? Sim, TEP. Como é que a gente fala o nome de TEP? Técnicas do exame psicológico. Isso, obrigada, Isabela. Técnicas do exame psicológico. Elas eram todas equivalentes entre si. Então, se você fizesse uma disciplina, você ganhava o crédito das 3. Então, estava um monte de gente, né, pessoal, desde a implementação do SICA, se formando com créditos que eles não cursaram. Era para eles ganharem os créditos só de uma disciplina. Tá? Então, foi retirada a equivalência um TEP, tá? E agora a gente tem apenas essa equivalência entre medidas e entre psicométricas. Mas me avisa, me manda o teu histórico, porque tem que valer sim, tá? Não tem sentido nenhum você não tá ganhando esses créditos da ADEA 2. E pode, deixa eu ver aí. Eu já fechei. Não, deixa eu olhar, tá no outro aqui. Sim, eu sei qual é o problema. E a gente já pediu para corrigir, Alicia. Olha o que está aparecendo lá. Não, já está corrigido. Estou vendo os números tudo fora de ordem, gente. Ele 60 horas, tá? Não tem lógica nenhuma, não, Alicia. O que estava acontecendo antes, talvez seja bom você dar uma olhadinha de novo no teu histórico para ver se já foi corrigido. E estava ali obrando 90 horas da ADEA 2. Então, quem fazia medidas não cumpria. Tá? Então, mas agora a gente já pediu para a SA corrigir. Então, deve estar certo no teu histórico. Se não tiver, por favor, me mande. Tá? Tá bom, obrigada. Nada, Alicia. Meu e-mail, pessoal, isabela.ms@gmail.com. Tá? Vocês podem me mandar. Antônio, por favor. Isabela, uma dúvida também em relação à semestralidade. Como eu vi transferido, e eu consegui eliminar, eu não lembro, mas pelo menos um semestre e meio, né? E alguns estágios pedem semestre mínimo, né? Eu estou no segundo oficialmente na UNB, mas tem estágio, se pedir terceiro semestre, eu já poderia, em teoria. Eu consigo uma declaração do IP nesse sentido? Antônio, mas a gente tem que ver se vocês têm os pré-requisitos para esse estágio. Tá? Não, claro, se fora os pré-requisitos, só a semestralidade, beleza. Isso, não, daí a gente consegue a declaração sem problema nenhum. Para estágio externo, pessoal, se vocês não tiverem os pré-requisitos, vocês podem fazer, mas ele vai contar um estágio não obrigatório. Tá? Mas isso e aí, o não obrigatório aí pode entrar nas complementares, né? Mesmo sem os pré-requisitos, né? Pode, sem problema nenhum. Obrigado. Tá? Mas não é hereditado no histórico de vocês. Tá?
Anitta, por favor. Oi, Isa, eu até coloquei minha pergunta no chat, mas se perdeu ali no meio das mensagens. Eu queria saber como vai funcionar o híbrido, caso a pessoa, semestre que vem, escolha fazer 100% online, se vai ter uma turma específica só de pessoas que vão fazer tudo online, ou se vocês vão transmitir aula presencial para a galera que está em casa, né? Porque como eu moro fora de Brasília, não sei se seria vantajoso me mudar só para fazer Claro, com certeza. Anitta, a gente ainda não definiu, tá? Como a gente recebeu só hoje a confirmação de que a gente efetivamente vai passar, a gente ainda não chegou a conversar, a gente ainda não viu as salas em que a gente vai dar aula, a gente não sabe se a internet vai estar funcionando, né, para poder fazer essa transmissão em tempo real. Então, a gente ainda não tem essas informações, tá? Mas assim que a gente tiver, a gente avisa, né? Mas a ideia é que não haja prejuízo para os alunos, tá? Pelo menos na disciplina de MOB é obrigatória. As outras que são optativas, pode ser que haja aí um pré-requisito de presencialidade, tá? Mas eu realmente não sei. A gente ainda não sentou para ver isso. Tá bom? Mas eu prometo, eu aviso. Não saiam correndo para Brasília, esperem. Ok, obrigada, Isa. Nada, Anitta. Pessoal, acho que... Aí, deixa eu ver. Tá. Sofia, nas primeiras etapas da matrícula, a matrícula e a rematrícula, a ordem de chegada não influencia em nada. Tá? Então, se vocês começarem... sei lá, fizerem a matrícula no primeiro dia ou no último dia do último minuto, não faz diferença. Os únicos critérios são aqueles que eu passei para vocês, os critérios de prioridade e os critérios de desempate. Tá? Vamos ver, sim, se vai ter 3 semestres ano que vem. Átila, eu não sei, eu espero que não, particularmente, tá? Porque é muito sofrido fazer 3 semestres no meio de uma pandemia, eu não entendo muito bem, né? O porquê dessa pressa, desse desespero, eu entendo sim, tá? E existe, claro, a pressa dos alunos se formarem, né? Mas eu acho que a gente não deve deixar as questões de saúde nos colocarem nesse desespero, né? A gente, inclusive, era para ter muito menos de 2 meses de férias. Tá, mas foi definido ali no CEP que a gente precisava descansar um pouquinho, né? Os alunos, os professores, os coordenadores, né? Os servidores, todo mundo. Então, não sei, tá? Por isso, e ainda não tem a data do outro semestre, tá? A gente só definiu as datas dos semestres de 2021/2, então, provavelmente, isso vai ser definido ao longo do próximo semestre. Vamos ver aí. E mais, a Wilza botou a data do próximo semestre e a gente já tinha visto. Eu já tinha respondido tudo, pessoal. Alguém teve uma pergunta que não foi respondida? Não é falha? Pode falar, Clara. Quem tiver, pode levantar a mão e perguntar, gente. Amanda, vamos lá. Eu tenho uma dúvida que pode parecer assim um pouco besta, não sei, mas é porque eu realmente não sei, tá bom? Eu não sei muito qual que é a diferença entre os estágios obrigatórios e os optativos, entre aspas. Era isso, minha pergunta. Perfeito, Amanda. Não tem nada de besta, não, tá? Tô rindo aí do comentário da Laura e o SIGA vai cair no dia 1º. Gente, às vezes, geralmente acontece, né? Mas, enfim, Amanda, o estágio obrigatório, você só pode se matricular quando você tiver todos os pré-requisitos, tá? E aí você vai falar com o professor, etc. Os estágios não obrigatórios, geralmente, são feitos por alunos e não tem os pré-requisitos, tá? Na prática, a diferença é essa. Tem uma outra diferença muito importante, pessoal. Estágio não obrigatório tem que ser remunerado, tá? Obrigatoriamente. Vocês não podem fazer estágio não obrigatório. Eu quero aprender, eu quero me capacitar. Gente, não pode. A lei não permite.
tá? Não é nenhuma questão aí da UNB, a Lei Federal dos Estágios, tá? Estágio obrigatório, sim, pode ser remunerado ou não remunerado, mas estágio não obrigatório sempre é remunerado e geralmente é cursado por alunos e ainda não tem os pré-requisitos para se matricularem. Deu para entender? Prof, sim, então basicamente os não obrigatórios seriam aqueles que a gente faz fora da UNB e os obrigatórios dentro? Geralmente sim, mas você pode fazer estágio obrigatório fora também. Tá? A gente tem bastante aluno que faz em escola e faz até em outras clínicas, né? Além do AEP, e faz em hospital, e faz em empresa. Se você tiver os pré-requisitos para se matricular na disciplina de estágio, você pode fazer obrigatório. O que diferencia, assim, e o estágio obrigatório você se matricula. Então, ele vai aparecer no teu histórico escolar. O estágio não obrigatório, por enquanto, não aparece. Tá? Prof, e uma outra pergunta relacionada a isso quando a gente faz um estágio não obrigatório, qual é o lugar que a gente tem que procurar para regularizar isso? Porque tem que ter a assinatura da UNB, né? Tem que ter, Amanda, tem que ter assinatura de supervisor, tem que ter assinatura de todo mundo. E vai acontecer, tá, Amanda? Você vai pegar a documentação, então, muitas vezes o CIEE, né, ou outras agências integradoras vão preparar um documento, você vai encaminhar esse documento para a Secretaria de Graduação, tá? A partir daí, antes disso, você tem que ter um supervisor na UNB e tem que ter um supervisor no local do estágio. Tá? Então, você vai ter que achar um professor na área do seu estágio e esteja disposto a te supervisionar. Professora, não achei o que eu faço. Vocês entram em contato comigo, eu vou atormentar os chefes de departamento até eles designarem um supervisor para vocês. Tá? E a partir daí, então, você encaminha a documentação para a secretaria, a gente vai criar um processo no SEI, dá para vocês mesmos criarem o processo no SEI, depois eu mando passo a passo, e a partir daí a gente coleta as assinaturas, tá? Então, a gente primeiro vai mandar para o teu supervisor aí na UNB assinar, depois a gente vai mandar para a tua supervisora fora assinar, para a representante do estágio assinar, e depois o DAIA, né, que é um dos setores aí do decanato de ensino de graduação responsável pelos estágios, vai assinar. Vocês viram aí o tanto de assinaturas envolvidas, né, pessoal? Então, não mandem, por favor, documentos para a gente dizendo, professor, eu preciso disso para amanhã. Não é viável, tá? O DAIA pede sempre que seja enviado com mais de 2 semanas de antecedência. Então, vocês já podem deixar o local de estágio avisado, né? Geralmente, aí, para só marcar ali a data de início do teu estágio, né, oficialmente, para depois de 2 semanas. Porque muitas vezes demora para o DAIA assinar e tem que começar tudo de novo, porque tem que fazer um novo contrato. Tá? Me identifiquei com esse sermão, Isa. Gente, eu mandei uma mensagem para a Isa falando, Isa, eu preciso desse contrato assinado daqui 4 dias. Porque muitas vezes a organização ela emite um contrato com uma data fictícia para você começar, só que eles esquecem que a UNB tem um protocolo que demora. Eu recebi o contrato, fui contratada no dia 20 e eles queriam que eu começasse dia 1º. Aí eu falei, gente, a UNB não vai assinar tudo isso em menos de uma semana útil, né? Menos de 5 dias úteis. Então, quando você for contratado no estágio, avisa, gente, a UNB é muito cuidadosa com os alunos, então eles leem tudo, eles pedem uns 10 dias para assinar, porque senão você se prejudica no estágio. E a gente ainda bota a Isa doida, coitada. Lara, eu não lembrava, tá? Não pensei em você quando eu dei o exemplo, tá? É muito comum. Acontece, né, pessoal? A gente consegue um estágio e a gente fica super animado e com medo de perder o estágio. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe como dizer para o local, olha, a UNB não vai assinar, né? A gente fica sem graça. Então, se isso acontecer, eu falo com o local, não tem problema, a gente resolve. Deixa eu ver aí.
Isso mesmo, Lara. Se vocês já cumpriram, né, os créditos de 2 habilitações quando vocês se formarem, assim que vocês receberem as notas, tá, gente? Não adianta pedir antes, a SA não dá. Vocês têm que receber as notas em todas as disciplinas necessárias. Vocês vão mandar um e-mail para a coordenação de graduação e vão dizer: eu preciso do formulário de registro de diploma. Tá? Vocês podem só contar a história, a gente entende também do que se trata. Aí a gente vai mandar o formulário para vocês, vocês preenchem e encaminham para o e-mail da SA. Aí a SA vai dar prosseguimento a todo esse processo. Tá? Isso mesmo. E só pede dupla, né, gente, quando a gente estiver terminando uma antes. E vocês não podem estar matriculados em 2 habilitações ao mesmo tempo. Vinícius, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Professora, minha dúvida é um pouquinho só mais técnica nesse processo do registro de diploma. Assim. Quando eu posso solicitar ele? Eu sei que assim que eu já tiver concluído, mas, por exemplo, agora mesmo eu vou concluir o psicólogo e, ao mesmo tempo, o bacharel, por causa de uma matéria dos 2. Assim. Quando eu posso fazer esse pedido do registro desse diploma? A partir do momento, né, Vinícius, que você receber a nota nessa disciplina que falta, você já pode pedir. Tá? Mas as notas têm que estar consolidadas no sistema. Se você está vendo elas, é para elas estarem consolidadas. Entendi. E aí, só mais uma pergunta. Nesse caso, então, se eu for pedir o registro de diploma, o currículo que conta para esse registro é o currículo mais atual do bacharel? O mais Ele é a atual. mesma coisa. Tá. Exatamente, Vinícius. Ou seja, vocês têm que fazer a disciplina de psicologia do trabalho. E não era obrigatória nos anteriores. Há muito tempo. Pois é, o problema que a gente teve aí, né, nas últimas turmas, era a falta da disciplina de psicologia do trabalho. E se tornou obrigatória mais recente. Tá? Mas assim, pessoal, eu sempre falo isso, parece, né, eu não quero que vocês façam outras habilitações, e não é isso. Eu só quero que vocês pensem por que vocês estão fazendo outra habilitação. Tá? Por exemplo, a habilitação bacharel, ela não vai te abrir nenhuma porta além do que a habilitação psicólogo já abre. Tá? Pelo contrário, se você se formar só no bacharel, você não pode se registrar no conselho profissional, você não pode atuar como psicólogo. Mas você pode entrar num concurso de nível superior, e não seja para psicologia, pode entrar no mestrado, pode entrar no doutorado, mas não pode atuar como psicólogo. A habilitação bacharel, ela só existe em 2 universidades no Brasil, tá? Tal como ela é pensada e pela gente, tá? Porque nas outras eles falam bacharel, mas o bacharel deles é equivalente ao nosso psicólogo, tá? Então, a bacharel, tal como a gente oferece aqui, ela só é ofertada pela UNB e pela USP. Tá? Justamente porque, pessoal, porque às vezes a gente pensa, poxa, o aluno, enfim, viu que não é se ir na psicologia, ou o aluno não é atuar como psicólogo, ele é ser um pesquisador, e é iniciar antes um mestrado. Então, por isso que foi pensada a habilitação bacharel. A habilitação licenciatura é para quem vai ser professor, mas não é professor universitário. Eu não tenho habilitação licenciatura. Tá? A habilitação licenciatura é para quem vai ser professor de ensino médio, tá? Seja ele o ensino médio padrão ou ensino médio técnico. Então, você pode dar aula em um curso de enfermagem, técnico de enfermagem, num curso de técnico de RH, tá? Mas é para dar aula. Para ser psicólogo escolar, vocês precisam da habilitação psicólogo, não da habilitação licenciatura. Tá? Só é importante relembrar. Ei, Vinícius? Ok, professora. Estou atento. Né, assim, gente, mas enfim, né? Não estou dizendo para vocês não pedirem, né? Já fizeram todos os créditos, às vezes, numa prova de títulos, vocês podem ganhar como se tivessem 2 cursos superiores, mas nem sempre,
tá? Isso é considerado. É só avisando pra galera que dá muito trabalho, viu, gente? 3 muito habilitações leva muito tempo. Muitos departamentos para você Isso. passar, fora os departamentos que você tem que frequentar fora da psicologia, né? Que você ainda tem que pegar coisa em outro lugar. Ah, isso é muito bom, Vinícius. Essa tua ação é ótima, gente. Professor, eu posso me formar agora na habilitação licenciatura, mas eu não consigo a disciplina. Vocês não vão conseguir a disciplina de didática, por exemplo. Vocês só conseguem a disciplina de didática se vocês estiverem matriculados na habilitação licenciatura, gente. É uma disciplina super concorrida. E Libras, professora? Nossa, Libras mais ainda, né? Libras teve um semestre que teve 800 pessoas na lista, assim, de espera. Eu acho que eu consegui, eu devia ter ganhado um prêmio por ter pegado essa disciplina, porque é muito difícil de conseguir. Então, assim, são disciplinas que a gente só consegue se a gente estiver num curso e tenha ela disciplina como obrigatória. O sistema, pessoal, não tem como adivinhar que vocês pretendem pegar as 3 habilitações. Eles vão considerar a matrícula efetiva de vocês, tá? Então, Libras, didática, olha, são difíceis. Ah, eu vou conversar com o coordenador. Não adianta, gente. Não adianta, porque todo mundo tenta, tá? Então, realmente, a gente só consegue essas disciplinas quando tá na habilitação. Antônio, por favor. Mas elas não são optatórias, na verdade, no currículo, que eu estava com dificuldade de achar. Claro que é legal fazer, né, para licenciado, mas eu estava olhando agora o Não, essas são obrigatórias, Antônio. Didática. Acabei de abrir o currículo licenciado no SIG, eu estava logado no SIGA e está aqui como optativa. Você deve ter aberto uma versão anterior da estrutura curricular, não a mais recente. Pois é, Elas entraram na última atualização do currículo, tá? Então, a partir da última atualização, didática, organização da educação. É que está fora de ordem aqui. Isso, eles estão fora de ordem. E Libras se tornaram obrigatórias, bem como mais uma disciplina de estágio. Tá. Ok, as pessoas com muita saudade do matrícula web aqui no... Ai, Larissa, essa tua pergunta é importante. A habilitação bacharel é importante fora do país? Gente, não, tá? Por quê? Porque a nossa habilitação psicólogo, ela só existe aí na USP, tá? Ela equivale em todas as outras universidades à habilitação bacharel. Se vocês entrarem no MEC para olhar o nosso curso, a gente não tem um curso psicólogo, uma licenciatura e um bacharel. A gente tem 2 cursos bacharel. O bacharel e o bacharel psicólogo. Tá? Então, se vocês quiserem sair do país, vocês podem até pedir para a coordenação elaborar aí uma declaração para vocês, e o diploma de vocês é equivalente ao diploma bacharel. Tá? Então, isso é tranquilo. Essa pergunta aparece muito. São 2 estágios licenciatura, ora, Tatiele, não são 3, são 2. Tá? Se vai aí essa habilitação bacharel... Antônio, essa é uma questão que a gente vai discutir muito cuidadosamente, né, no nosso NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. A gente está elaborando aí um novo currículo, né, e vocês não vão pegar, mas os próximos alunos vão, e a gente vai ter que se debruçar sobre essa questão. Eu tenho uma opinião pessoal, mas a gente vai ter que, enfim, se debruçar muito sobre esse assunto para pesar aí os prós e os contras. O TCC vem, tá, pessoal? Não tem escapatória do TCC, não. O TCC está nas diretrizes curriculares atuais da psicologia, mas não para vocês, tá? Vocês estão no currículo antigo, então sem pânico. Deixa eu ver mais que tem perguntas. Não tem cadê? Isso. Tá, realmente, né? Órgão público, né? Isso mesmo, Clara. Lembrei agora onde você estava fazendo estágio. Tive uma... Gente, realmente, a gente acha... Eu já achei dado aí de muita gente do DAIA também para falar com eles. Vamos ver o que mais aí. Acho que todas as perguntas foram respondidas. Verônica, por favor.
Boa noite. Minha pergunta era a seguinte: eu, por exemplo, eu não fiz todas as disciplinas obrigatórias, né? Aí eu tinha entendido que por causa disso eu não consigo fazer outras do semestre que vem, que são obrigatórias também. Aí eu queria saber como que eu acho a informação de cada disciplina, tipo, como eu sei qual eu consigo fazer e qual não. Perfeito, Verônica. Para mim aparece em consulta componente curricular dentro do SIGA, tá? Para vocês eu realmente não sei como aparece. Mas qualquer coisa, se você não achar no SIGA A, me manda uma mensagem, eu dou uma checadinha para você. Mas tem disciplinas que você consegue fazer sim. Tá? Obrigada. O pré-requisito são algumas das que você fez. Milene, por favor. Boa noite, professora. Boa noite. Eu fiz alguns semestres do curso de psicologia em outra universidade, né? No CEUB, inclusive. E aí eu participei do programa de iniciação científica, né? E aí eu queria saber se dá para eu aproveitar os créditos, tipo, de alguma forma, créditos aqui na UNB com esse PIC, né? Que eu fiz. Milene, vai depender de quando você fez essa atividade, tá? Obrigada, Antônio. Antônio já respondeu a Verônica ali. Milene, então vai depender de quando você fez essa atividade. Se você fez no último ano, no ano passado, por exemplo, você tem muitas chances de conseguir, né? Você tem que ficar atenta todo semestre ao edital de atividades complementares. Tá? Lá a gente diz quais atividades a gente vai considerar e vai pontuar como atividades complementares e em que período essas atividades devem ter sido feitas. Tá? Entendi. Obrigada, professora. Nada, Milene. Lá no nosso site, no nosso blog, tem o último edital. Então, você pode dar uma olhadinha no último edital, e geralmente eles são muito parecidos. Lauro, por favor. Então, o pessoal do Cevapsi está falando que a minha última pergunta aqui, que é para você ter um descanso e fizeram um formulário, quem tiver mais perguntas e tal. E depois a gente vai tirar uma foto, né, de todo mundo aqui que participou depois dessa pergunta. A minha questão é se a gente ainda vai ter um encontro dos formandos, né, e da comissão de formatura com a coordenação, para a gente decidir aquelas questões da colação, a situação da DDS, etc. Mas essa é a nossa dúvida. Eu fico à disposição de vocês, tá? É só a comissão de formatura me mandar um WhatsApp e a gente agenda. Até semana que vem, eu estou trabalhando, então vamos lá. Tá, beleza. Então, vou avisar lá no grupo. Agora, quem puder... rodando aí. Quem puder abrir a câmera, que o pessoal quer tirar uma foto aqui de todo mundo, e se tiver vontade, né? Isso, pessoal. Quem tiver à vontade, Gente, e aí reforçando... Laura, acho que seu microfone está aberto, estou ouvindo o programa da sua filha. A minha filha está aqui vendo o desenho. O desenho. Reforçando o que o Lauro falou, a gente tem um formulário de dúvidas da CEVAP, que eu acabei de colocar no chat. Caso alguém tenha outra dúvida, alguma questão existencial sobre o curso, manda lá que a gente responde, né? A gente faz algum material para vocês, ou propõe outro momento com a Isa também, para tirar essas dúvidas, tá? Gente, tá todo mundo bonito. Vamos tirar foto. Eu vou tirar e alguém mais tira também para garantir, que a gente tem 2 chances de ficar bonito. Pode ser? Vou tirar aqui também. Por favor. Vou tirar. Foi. Eba! Pessoal, queria agradecer imensamente a professora Wilza, toda a CVAPSI, que tornaram esse momento possível. Brigadão, quaisquer dúvidas, mandem pelo formulário, né? E a gente responde, né? E a CVAPSI é o máximo. Então, obrigada, pessoal. Agora o Precioso vai começar a se desesperar. Mas, Isa, a gente é que quer te agradecer, porque eu acho que foi fantástico, o pessoal está super elogiando, e como isso é necessário, né? A gente acha, não, está tudo nos documentos e no site, o povo sabe tudo.
E você vê como é necessário o diálogo, a dialogia, escutar, né? Então, parabéns para ti, cara. Você é uma coordenadora nota 1000, viu? A gente está Obrigada. aqui para apoiar. Nesse momento faz toda a diferença. ouvir Toda. Na ausência da presencialidade, esses diálogos virtuais são 1000. Tudo de bom para nós. Boa noite, pessoal. Obrigada aí. Obrigada por toda a equipe aí, CVA Psi. Abração, gente. Obrigada, Isa. Foi ótimo. Ai, obrigada a vocês, pessoal. Tchau, obrigada. Boa noite, Valeu, bom dia. gente. Obrigada, professora. Oi, gente, não era pra ficar.